E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um sensor simples, mas muito interessante, que serve de exemplo para diversos outros sensores que utilizam a mesma técnica para se comunicar com o microcontrolador. O sensor de hoje, também chamado de encoder, é um sensor rotativo, que emite um ou mais pulsos a cada volta completa em torno de um eixo, de forma que possamos assim medir o quão rápido ele está gerando os pulsos e com isso calcular outras grandezas. A técnica utilizada aqui vai servir também para quaisquer outros sensores que funcionam à base de pulsos, como por exemplo, velocímetros e sensores de frequência de qualquer natureza. Nada impede que criemos os nossos próprios sensores, de forma que quanto mais rápido forem os pulsos, maior será o número obtido no Tasmota, e quanto mais lentos, menor será esse número. Gostou da ideia? Então, vamos para a bancada! Temos aqui então, pessoal, este sensor aqui é um sensor de fluxo de água. Tá? Vejam que ele tem aqui as roscas, né, para que a gente consiga inserir aqui no nosso encanamento. Esse aqui, se eu não me engano, é de meia polegada. A gente insere ele numa rede de água, em que a água passa nesse sentido. Vejam aqui a setinha indicando, né? Então a água entra por aqui e sai por aqui. E ele vai servir apenas para medir a quantidade de água que passa por dentro dele. Esse sensor aqui, fabricado pela SI, é o modelo YF-S201 e ele consegue medir fluxos de água de 1 a 30 litros por minuto. Tem sensores maiores que esse, caso o fluxo de água que a gente queira medir seja muito maior. Como é que funciona esse sensor? Vejam que ele tem aqui 3 fios, né? 3 conexões, uma vermelha, uma preta e uma amarela. Então eu vou fazer a alimentação desse sensor através do vermelho e do preto, injetando aqui 3,3 volts e 0 volt respectivamente. E o pino amarelo vai ser o pino do sinal, dos pulsos, né? Então já vamos ver como é que nós vamos ligar isso no microcontrolador. Como é que funciona internamente esse sensor? Aqui dentro ele tem uma espécie de turbina, né? Uma turbininha, que conforme a água passa, essa turbina gira. Então, quando passa bem pouca água, ela vai girar bem devagar. Quando o fluxo de água for muito intenso, que tem muita água passando, ela vai girar bem mais rápido. Aqui dentro existe então um sensor Hall fixo na parede aqui da estrutura, e na turbina existe um ímã que fica girando junto com a turbina. Esse ímã, logicamente, tem um polo norte e um polo sul, de forma que a cada vez que passa o polo sul ou o polo norte pelo sensor Hall, ele vai gerar aqui no nosso pino de saída um sinal alto ou baixo, certo? Então não vai ter sinais intermediários nesse caso. Ou vai ser um sinal de 3,3 volts, ou vai ser 0 volt na saída. Sinais assim são muito facilmente capturados pelo microcontrolador, e lá a gente vai poder detectar e contabilizar estes pulsos, e com isso eu vou poder depois calcular qual está sendo a vazão de água que está passando aqui pelo sensor. Aí está então o nosso Tasmota rodando aqui no microcontrolador, nosso já conhecido relé aqui com um LEDzinho, um transistor e um switch para que a gente possa modular o relé a partir das entradas do nosso microcontrolador, e aqui o nosso sensor de fluxo que a gente vai integrar a esse nosso sistema aqui. Para isso eu vou usar então uns fiozinhos aqui. O branco e preto vão servir para alimentar o sensor de fluxo, o branco sendo o mais VCC e o preto sendo o 0 volt. E da mesma forma eu vou ligar aqui no nosso sensor o branco no vermelho, que é o positivo, o preto no preto, que é o negativo. Além disso, eu vou ligar aqui o pino de sinal, o do meio, que é esse fio verde, e vou eleger uma entrada aqui do microcontrolador para receber esses sinais. Vou usar aqui o D8. Então agora eu tenho sensor de fluxo alimentado, os pulsos vão ser enviados para o microcontrolador através do fio verde no pino D8. Agora eu vou botar o Tasmota aqui na tela para a gente poder ver a configuração do Tasmota.
Aí está então a tela do Tasmota. E para configurar o nosso sensor de fluxo, nós vamos clicar em Configuration, Configure Module, e nós vamos localizar aqui o pino D8. Tá? Que é no D8 que a gente ligou o sensor. E abrindo as opções, vejam que nós não vamos localizar aqui nenhum YFS201. Nós não temos uma opção específica para esse sensor. Então nós vamos utilizar para isso a opção Counter. Essa opção Counter vai servir para qualquer sensor baseado em pulsos por segundo, como é o caso deste nosso aqui. Muito bem. Selecionei a opção Counter, clico em Save e vejam que apareceu na tela agora então o Counter 1 e o valor 0. O que significa esse Counter 1? O que ele vai fazer? Ele vai fazer nada mais, nada menos do que contar os pulsos que esse sensor mandar para o microcontrolador. A gente não sabe ainda se vai acontecer um pulso a cada volta completa, né? Ou se vão acontecer vários pulsos a cada volta completa. Isso a gente vai ver depois na especificação do sensor. De momento, vamos fazer com que passe um fluido por dentro do sensor, né, que faça ele girar, e vamos ver o que vai acontecer com o Counter 1 ali na tela. É claro que aqui na bancada eu não vou ter como ligar a água, né, senão eu vou acabar molhando tudo aqui, arriscando a estragar alguma coisa. Então eu vou soprar aqui nessa ponta, soprar o suficiente para que essa turbina gire e gere alguns pulsos no nosso microcontrolador. Vamos lá então. Olha só, a soprada que eu dei acabou por gerar 937 pulsos no microcontrolador. Vejam que esse contador é um contador que vai ficar eternamente somando os pulsos. Se eu causar mais uma vez um fluxo aqui no sensor, vejo que ele vai incrementar esse número e ele sempre vai incrementando. É como se fosse um medidor de quilometragem do carro. A gente anda com o carro e o número vai sendo sempre somado. Então como é que eu vou saber, por exemplo, quanta água passou num determinado intervalo de tempo se eu só tenho um número que vai incrementando? Eu vou ter que usar uma fórmula matemática que faça isso. E como é que eu vou usar fórmulas aqui no Tasmota? É aí que a gente vai mergulhar no submundo dos scripts do Tasmota. Aqui a gente vai ter que fazer uma pequena pausa então, pessoal. E nós vamos nos ater mais aqui ao Tasmota agora, porque a gente vai entrar numa opção que até então a gente não tinha visto, que é muito pouco explorada nos vídeos sobre o Tasmota. A maioria dos usuários apenas utilizam as configurações básicas aqui do Tasmota, mas talvez elas não saibam que o Tasmota tem muito mais capacidade a oferecer do que isso aqui. Vejam só. Essa versão que eu estou rodando aqui é uma versão que eu compilei lá com o Tasmo Compiler com a opção de scripts habilitada. Isso vai fazer com que quando eu clico aqui em Console, exista mais uma opção aqui que é Edit Script, além da tela de console que a gente já conhece. Essa tela de console continua existindo, mas agora existe além disso uma tela de scripts, onde eu vou poder digitar aqui os meus scripts, criar os nossos scripts, para possibilitar o Tasmota fazer outras funções que ele ainda não faz. Eu vou colocar aqui um script que eu já desenvolvi para fazer com que este número sirva para a gente descobrir qual que é a vazão de água que passou pelo nosso sensor. Antes de mais nada, eu preciso saber quantos pulsos o sensor vai me dar quando passar por aqui 1 litro de água. Essa informação eu consigo na especificação do próprio sensor. Vamos dar uma espiadinha. Coloquei aqui na tela, pessoal, então as especificações do YFS201. Vejam aqui que, dentre várias especificações, né, nós temos a especificação mais importante, que é esta aqui, ó, pulsos por litro, 450. O que significa isso? Que ao passar exatamente 1 litro por aqui no nosso sensor, 450 pulsos vão ser gerados
no nosso Tasmota. É assim que funciona, tá? Vejam aqui que a tensão de operação recomendada é de 4,5 a 18 volts. Nós estamos utilizando aqui 3,3 volts, que está fora da especificação, mas nem por isso deixou de funcionar, tá, pessoal? O ideal seria então utilizar uma tensão dentro dessa faixa, e vejam que a saída vai ser sempre 5 volts. Como eu estou alimentando com menos, logicamente não vai chegar a 5 volts a nossa saída, mas como eu disse, né, ainda assim funcionou satisfatoriamente. Veja que quando vocês utilizarem uma tensão dentro desta especificação, a saída vai ser de 5 volts e vocês terão que fazer uma redução antes de colocar aqui no pino. Portanto, não façam a ligação desse mesmo jeito que eu fiz aqui, se vocês forem alimentar o sensor com mais de 3,3 volts, tá? Muito bem. Tenho a informação que eu preciso aqui então, que é 450 pulsos por litro. Voltando aqui ao Tasmota, nós vamos clicar em Console, Edit, Script. Eu vou copiar e colar aqui o script que eu já criei, para nós vermos ele funcionando, e depois eu vou explicar passo a passo o que aconteceu no script para que vocês entendam. Pronto. Aqui está então o script, tá, pessoal? Não se assustem. Ele tem esse tamanho aqui, ó. Não é muita coisa. Eu tenho que lembrar de habilitar essa opção aqui, ó, Script Enable, senão o script não vai ser executado, tá? No momento que eu tiver o meu script pronto, eu clico em Save e vou para a tela principal. Olha só que legal, aqui ele já está me mostrando, além do Counter 1, 3 novas informações. Essas informações aqui foram acrescentadas justamente pelo script. Então vejam que o script ele consegue até manipular a própria tela inicial aqui do Tasmota, né? Posso colocar novas informações aqui, inclusive com cores, com formatos diferentes. Eu vou deixar o mais básico possível para que vocês entendam o funcionamento do script. E mais para frente, se vocês tiverem interesse, a gente pode detalhar mais o funcionamento dos scripts aqui no Tasmota. O que esse script faz então? Baseado nas leituras do Counter 1, ele vai fazer alguns cálculos para descobrir qual está sendo a vazão no momento que estão sendo recebidos os pulsos. Além disso, ele vai calcular aqui o consumo da água que passou pelo sensor, baseado também neste número de pulsos. E está aqui com um item chamado diferença de pulsos, que depois lá no script vocês vão entender por que eu coloquei ela aqui na frente também. Bom, de início vocês podem ver que já temos alguns números aqui. Por que isso? O Counter 1 ele já está com um número de pulsos gravado dos testes que eu já fiz anteriormente, soprando aqui no nosso sensor. Quando eu sopro aqui no sensor, ele vai somando aqui a quantidade de pulsos e isso fica gravado na memória do Tasmota. Eu posso inclusive desligar ele e ligar de novo, ele vai manter esse número. O consumo de água registrado aqui é baseado na quantidade de pulsos que o microcontrolador já recebeu. Então vejam, aquela informação de 450 pulsos por litro me permite descobrir quantos litros passaram baseados na quantidade de pulsos que foram recebidos. Então vamos pegar uma calculadora aqui. Se o microcontrolador recebeu 7.467 pulsos e eu sei que a cada 450 pulsos passou 1 litro, então eu vou dividir esse número aqui por 450 para ver se fecha com esse consumo que está indicado aqui embaixo. Vamos lá então. 7.467 pulsos foram recebidos, dividido por 450 pulsos, que correspondem a 1 litro. Eu vou ter então 16,59 litros que passaram pelo sensor até o momento. Agora eu vou fazer mais um experimento. Eu vou soprar novamente aqui no sensor, vocês vão ver o Counter 1 incrementando, né, como não podia deixar de ser, mas vocês vão também ver que a vazão vai ser alterada aqui conforme a força que eu soprar aqui. Então se eu sopro devagar vai ser uma quantidade de litros por segundo menor do que quando eu soprar mais forte. Vou soprar devagarinho para começar.
Vejam que a vazão ficou em torno de 0,23 litros por segundo, né? Significando que a cada segundo que passou, passaram 230 ml pelo sensor. E vejam que agora o total aqui, os dois totais foram atualizados, né? O total de pulsos aumentou, o consumo também aumentou. Agora eu vou soprar mais forte para vocês verem aqui como a vazão vai ficar bem maior. E claro, com a vazão bem maior, este número tende a crescer bem mais rápido, assim como este também. Vejam lá. Conseguiram perceber? Agora aqui foi um número bem maior, né? Indicando que estava passando um volume bem maior aqui de ar por segundo. Agora vamos ao script. Vou explicar para vocês como que funciona o script. O script, pessoal, tem, como eu disse, essa quantidade de linhas e ele está dividido em 3 partes. A primeira parte, que é o D, a segunda parte, que é o S, e a terceira parte, que é o W. Tá? Esse script ele tem apenas essas 3 partes principais. Por que D? Por que S e por que W? Tá? São diretivas do próprio Tasmota que diz o seguinte: quando tem esse sinal aqui de maior que D, significa que tudo que eu estiver colocando aqui embaixo vão ser definições de variáveis. Então eu criei aqui algumas variáveis que vão me ajudar depois nos cálculos. Quando eu inicio a seção S, significa que ele vai executar todas essas instruções aqui a cada segundo que passa. Por isso S, né? De second. Então a cada segundo ele vai executar todas essas instruções aqui embaixo do S. E o que é o W? É o window. É o que ele vai escrever na janela principal do Tasmota. Então vejam aqui as informações que eu coloquei a mais. Ó. Vazão, consumo de água e diferença de pulsos. Ok? Então, inicialmente é assim que funciona. Eu tenho uma definição de variáveis, eu tenho as instruções que vão ser executadas uma vez por segundo e o que eu quero que escreva na tela. Vamos ver a parte principal, que é aqui. Ó. O que acontece uma vez por segundo? Tá? Basicamente, o microcontrolador vai pegar aqui o valor de PC1. Esse PC1 é o valor que está em counter. Tá? PC1, então, guardem isso. É o valor que vai estar lá em counter. Eu vou abrir uma segunda janelinha aqui e vou colocar na tela principal para saber do que eu estou falando. Esse PC1 aqui corresponde a este número aqui. Então toda vez que o script chegar nessa linha, ele vai colocar na variável P atual o valor que ele encontrar aqui, que no caso é 10.002. Depois ele vai calcular a diferença entre esse valor que ele encontrou agora e o valor que ele tinha gravado já na vez anterior que ele passou por aqui. Vejam que nessa primeira linha eu estou gravando em P anterior o valor que estava em P atual. Então quer dizer o quê? Na próxima vez que eu soprar, esse número de 10.002 aqui vai provavelmente para 10.015, vamos supor. Então, ele vai ter o 10.015 e o 10.002. E aqui o PDIF vai ter justamente a diferença entre o 10.015 e o 10.002. Por que eu tenho que saber essa diferença? Porque é através dela que eu vou saber quantos pulsos foram recebidos no último segundo. Ok? Porque a cada vez que ele passa por aqui, uma vez por segundo, ele vai ter uma leitura nova nesse número e vai ter a leitura anterior gravadinha aqui nessa variável. E assim ele vai conseguir saber qual é a diferença do anterior para o atual. Tendo a diferença do anterior para o atual, basta ele dividir por 450 para saber quantos litros passaram naquele intervalo de tempo. Bacana isso, né? Então aqui em Q litros, ele vai ter armazenado a quantidade de litros que passou no último segundo.
Depois aqui embaixo, em quelitros tot, ele vai pegar aquele mesmo valor lá do PC1, lembra? É o mesmo que está aqui, ó. Tá? Ele vai pegar aquele valor que está aqui e vai dividir por 450. Para quê? Para obter este número aqui. Este aqui. Tá? Então, 10.002 dividido por 450 vai dar este valor aqui. Ok, então até aqui acho que está entendido, né? Vejam que ele não escreveu nada na tela ainda, ele só guardou nessas variáveis esses valores que ele acabou de obter. Depois, lá embaixo, quando ele estiver executando a parte do W, ele vai escrever vazão, aí ele vai pegar o valor que está guardadinho aqui, ó, em quelitros, tá? Ele vai escrever na tela o número, e ao lado do número vai escrever litros barra S. Por isso que ele escreveu aqui, ó, um número e do lado litros barra S. Do mesmo jeito que eu coloquei aqui no script. Aí na linha de baixo ele vai fazer uma coisa parecida, ó, consumo de água, um valor e litros do lado. Ó, consumo de água, um valor e litros do lado. E a última linha escreve diferença pulsos, um valor e nada do lado. Diferença pulsos, um valor e nada do lado. Vejam que aqui eu só coloquei diferença pulsos para vocês verem qual é a diferença entre este número e o anterior que ele tinha armazenado. Tá? Na prática, aqui na tela, não me diz muita coisa isso aqui, mas aqui no cálculo ele é importante, tá? Porque é a partir dessa diferença que ele vai descobrir quanta água passou naquele segundo. E o que significa esse restinho aqui, né? Esse restinho aqui que a gente não viu ainda é justamente o que vai fazer o nosso LED acender ou apagar conforme o fluxo passando aqui no sensor. Nesse script eu fiz o seguinte, ó. Se tem fluxo passando, acende o LED. Se não tem fluxo passando, como agora, apaga o LED. Ué, como é que eu faço isso, será? Vejam só. Aqui eu botei um if, que é o quê? É uma condição, tá? O if vai fazer o seguinte. Ele vai avaliar esta condição aqui. O que quer dizer essa condição? Se o pdiff for maior que 0, então ele dá um power on. Olha só, isso aqui vocês já conhecem, né? O power on, vocês sabem o que faz. Faz isso aqui, ó. Power on. E o power off faz justamente o contrário. Ele desliga o nosso LED e o nosso relé. Então, de novo, ó, o que é pdiff? É a diferença de pulsos da leitura atual para a leitura anterior. Então, nesse momento, nesse exato momento, ele está executando isso aqui uma vez por segundo. Tá? Ele está executando. Só que nesse momento, como não tem nada passando aqui, a leitura atual e a leitura anterior são a mesma, é o mesmo valor. Por quê? Porque agora a leitura é 10.002. E a leitura de um segundo atrás também foi 10.002. Então, se tu pegar a leitura atual menos a leitura anterior, vai dar 0. Então, ele só daria o power on se essa diferença fosse maior do que 0. Quando é que essa diferença vai ser maior do que 0? Quando eu tiver uma leitura atual maior do que a anterior. Ou seja, quando esse número aqui começar a mudar. Certo? Se eu soprar aqui, a próxima leitura provavelmente vai ser diferente desse número, vai ser 10.003, 10.004, 10.005. E daí 10.004, 10.005 em relação a esta leitura de 10.002, dá uma diferença maior do que 0. Sendo assim, ele executa o power on. Então isso aqui, ó, que eu marquei aqui, é uma condição dizendo que se a diferença for maior do que 0, faça um power on. Aqui embaixo é mais uma condição para ele desligar o LED. Quando é que ele vai desligar o LED? Quando a diferença for 0. Mas além disso, somente vai fazer se a diferença for 0 e o power on estiver diferente de 0. O que quer dizer isso? Se power on estiver ligado.
Essa expressão aqui, resumindo ela, quer dizer se o LED estiver ligado. Porque ele não precisa desligar se ele já estiver desligado. É uma coisa meio óbvia, né? Eu poderia muito bem deixar o script sem esta parte, tá? Eu poderia deixar ele assim, ó, sem esta parte. Mas por que eu resolvi colocar isso? Porque senão, toda vez que ele passa por aqui, e lembrem que ele está passando por aqui uma vez a cada segundo, toda vez ele ia dar um power on off. Por quê? Porque vejam como agora, ó, a pdiff nesse exato momento está sendo 0. Ele está executando isso aqui uma vez por segundo. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, ele está executando uma vez por segundo. Uma vez por segundo. E se eu não tivesse essa condição aqui também, ele iria estar dando um power on off a cada segundo. Tá? Mesmo não precisando, ele estaria dando power on off, power on off, power on off, power on off. Então eu deixei essa partezinha aqui para ele só executar o power on off se ele estiver on, tá? Essa técnica de utilizar um script e de utilizar leituras do nosso counter para descobrir a vazão, o consumo total, pode ser utilizada para diversos outros casos. E se vocês tiverem outros sensores que funcionam também à base de pulsos e de contadores, vocês vão poder usar um script semelhante a esse para fazer os cálculos que vocês precisarem fazer. Pessoal, e uma coisa muito importante é que vocês vão precisar aqui no Tasmo Compiler habilitar a opção Script, ok? Não esqueçam de habilitar essa opção para poder trabalhar com scripts no Tasmota. Além disso, para que a gente possa alterar a tela inicial do Tasmota, colocando aquelas informações adicionais, eu vou definir esse parâmetro aqui, ó, Use Script Web Display, ok? Prosseguindo aqui, clico em Compile e gero a minha compilação. E é assim então que utilizamos sensores baseados em pulsos no microcontrolador rodando o Tasmota. Lembrem-se que os scripts são fundamentais para isso, já que o Tasmota não dispõe de opções específicas para os encoders. Além do mais, os scripts abrem muitas possibilidades, permitindo que o Tasmota sirva para praticamente qualquer aplicação. Obrigado pela audiência de sempre, um abraço especial para os novos inscritos, e se você quiser, agora pode também entrar no meu grupo de Telegram, onde a gente vai poder debater sobre as necessidades de vocês, as dificuldades, as possíveis soluções e, claro, interagir um com os outros, sempre em busca de ampliar os nossos conhecimentos. O link está na descrição. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!